Meus Camões, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param. Estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV. O Ministério Público do Trabalho denunciou a construtora Odebrecht, uma das maiores empreiteiras do mundo, por trabalho escravo e tráfico internacional de pessoas. O SBT teve acesso com exclusividade a um documento que comprova as irregularidades na contratação de operários para uma obra em Angola, na África. Peterson Isidoro. No refeitório, ratos. Na hora de voltar para casa, humilhação. Já trabalharam mesmo, já está tudo certo, está novos. Já acabou do trabalho, estão indo embora. As imagens foram feitas por um grupo de operários brasileiros que trabalhou durante 2 anos na construção da Biocon, uma das maiores usinas de etanol e energia da África, localizada em Malange, na Angola. As denúncias contra a construtora Odebrecht surgiram apenas agora, poucos meses antes da inauguração. O passaporte já tiraram logo quando chegou, de início. E falaram o quê? Falaram que ia regularizar o negócio do visto, que estava ilegal. Jefferson decidiu abandonar Angola depois de 1 mês e meio. Os trabalhadores eram proibidos de sair do alojamento. Vigiados por homens armados, viviam na sujeira, em condições precárias de higiene e nem sabiam o que era servido para comer. Não sabia o que era, tinha carne de macaco, cobra, até rato banhado falaram que fizeram para nós comer. Você ficou doente ou viu algum amigo doente? Eu fiquei com diarreia e teve um colega meu lá que ficou doente. Ele ficou 30 dias doente lá. O drama dos trabalhadores começou em 2011, quando a obra da usina foi retomada. De lá para cá, centenas de operários saíram de vários estados do Brasil diante da promessa de bons salários. Durante 6 meses, funcionários e executivos de 4 empresas ligadas ao grupo Odebrecht foram investigados pelos procuradores aqui da região de Araraquara, que concluíram que a empresa multinacional praticou o tráfico internacional de seres humanos, além de submeter mais de 500 pessoas ao trabalho escravo. Como eles chegaram lá e foi retido o passaporte, eles não tinham como sair dali para a cidade fazer compra. E eles eram obrigados a comprar dos cambistas internos e comprar, que eram os prepostos da própria empresa que faziam venda, que é ilegal. Este documento, obtido com exclusividade pelo SBT, revela uma das fraudes cometidas pela construtora. Em todos esses casos, o visto para o ingresso em Angola foi pedido através de ofícios assinados por uma funcionária que é registrada da construtora Norberto Odebrecht. Em todos eles se mentiu, portanto, a Embaixada de Angola, dizendo que o trabalhador estava indo para permanecer até 30 dias para tratar de negócios, quando na verdade esse trabalhador já estava contratado por prazo indeterminado. Em nota, a Odebrecht afirmou que cumpre a legislação trabalhista em todos os países onde atua. Prometeram para mim, no meu caso, um salário bom, que nas minhas contas dá 7.500, só que cheguei lá, não era nada disso que eles prometeram. Foi uma proposta enganosa. A experiência aí, eu não queria passar de novo por isso não. O operário de uma usina de cana vai receber R$100 mil de indenização por danos morais. Ele foi contratado no Brasil para trabalhar em Angola, na África, mas em condições precárias. O passaporte dele ainda foi confiscado pela direção da empresa. O trabalhador foi contratado como soldador por uma empresa terceirizada para trabalhar na construção de uma usina de bioenergia. A contratação foi feita aqui no Brasil, mas ele iria trabalhar em Casuco, 350 quilômetros de Luanda, capital da Angola. No processo trabalhista, fotos do canteiro de obra foram anexadas e testemunhas confirmaram que o local de trabalho era precário. Havia moscas e ratos nos refeitórios e os empregados não tinham banheiros. O soldador afirmou que o passaporte dele foi retido pela direção da obra, o que o impedia de sair. Também havia a presença de guardas armados na portaria dos alojamentos e minas terrestres por perto.
Já a empresa que o contratou se defendeu e anexou outras fotos do processo. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, aumentou o valor da indenização de 5 mil para 100 mil reais, alegando que as fotos da empresa não correspondiam ao local na época. Já a Odebrecht, que foi condenada solidariamente, disse que não tinha relação jurídica com a companhia que realizava as obras, mas o TRT constatou que ela era uma das acionistas. O caso chegou ao TST. O relator na primeira turma, desembargador convocado Alexandre Cunha, considerou que o valor da indenização estava proporcional ao dano sofrido pelo soldador. E o caso concreto, pela exposição que propiciou o trabalhador a uma situação de fato configurada, longe do Brasil, contratado no Brasil e com todas aquelas condições adversas de trabalho, esse valor, inclusive considerando as empresas que integram o polo passivo, ele tem um sentido pedagógico e exemplar. Os ministros Hugo Scheuermann e Valmir Oliveira da Costa acompanharam o voto do relator. O que mais impressiona é a questão que não podiam sair da obra, com o confisco do passaporte dos trabalhadores. Isso se assemelha a trabalho em condições análogas, a escravo. A questão de guardas armados. Então, em virtude dessas situações é que e o Tribunal Regional fundamentou o valor, que a princípio me parece assim porque a gente tem definido aqui indenizações por condições inadequadas ao trabalho em valores bem menores, mas são situações totalmente diferentes. A situação era muito grave, até no caráter pedagógico e punitivo, sempre falar no compensatório, mas pelo menos pedagógico punitivo. Eu acompanho também o relator. Por unanimidade, o valor de 100 mil reais de indenização por danos morais ficou mantido. Pois é, mano, não comentei nada na altura do vídeo porque eu queria deixar vocês assistirem ao vídeo, mas é assim, eu só queria vos alertar uma coisa. Quando tem dedo da Odebrecht a fazer alguns trabalhos em Angola, com o nosso governo, tem sempre corrupção aí por trás. No tempo do José Eduardo dos Santos também houve corrupção e muitos lucraram bilhões e bilhões. Vou só trazer aqui um caso que é para vocês relembrarem. Talvez vocês até nem lembram ou vocês nem sabiam. Então, tá aqui. Ativistas e membros da oposição questionam o silêncio da justiça angolana em relação ao caso Odebrecht entre 2006 e 2013. A construtora terá pago mais de 50 milhões de dólares em subornos a políticos em Angola. Só para vocês verem, os negócios da Odebrecht em Angola voltam a ser alvos de questionamento pouco depois de um antigo ministro ser detido em Moçambique por alegado envolvimento num esquema de corrupção relacionado com a construtora brasileira. E quem comentou isso naquela altura foi quem? Rafael Marques, tá vendo? Rafael Marques critica a atividade da Odebrecht em Angola. Então, ativistas e políticos da oposição angolana questionam se o Ministério Público moçambicano investigou as denúncias de corrupção em que a construtora brasileira estará envolvida, por que a Procuradoria-Geral da República não faz o mesmo? Mas o silêncio permanece e críticas aos órgãos do país continuam. Entretanto, passam mais de 2 anos desde que a Odebrecht admitiu ter pago subornos. Tá vendo? Quer dizer, a própria Odebrecht pagou suborno, tá vendo? Suborno. Por causa dos contratos que fez aqui em Angola no passado, pagou suborno nos ministros angolanos, tá vendo? Então, só para vocês verem, foi mais de 50 milhões, tá vendo? Mais de 50 milhões, mas o próprio trabalho da Odebrecht foi mais do que isso. O próprio trabalho da Odebrecht foi avaliado em quase 30 bilhões, tá vendo? Então, era muito dinheiro envolvido nisto, tá vendo? Era muito dinheiro envolvido nisto. Então, é para vocês verem como é que esses gajos, eles roubam todo o dinheiro no país a fazerem esse tipo de acordo com empresas que estão a vir só para criar receitas, mas aquilo tudo é só uma fachada, só que é para roubarem dinheiro, tá a ver? Então, é só para vocês verem. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, a empresa gastou cerca de 788 milhões de dólares em luvas para funcionários de governo de 12 países em Angola.
A Odebrecht terá desembolsado entre 2006 e 2003 mais de 50 milhões de dólares para subornar oficiais do governo angolano que trabalham nas funções públicas. Estás a ver? É para você ver como é que a Odebrecht conseguiu subornar esses dirigentes do MPLA. Tá vendo? Então, o que é que eles tiraram? Você imagina, se a Odebrecht conseguiu subornar eles com 50 milhões de dólares. Então, você imagina quanto é que eles tiraram de lucro. É muito dinheiro, mano, é muito dinheiro. Epa, angolano nervoso, não esqueça de dar o like, e vamos continuar aqui na batalha.